Hisoka, considerado por muito um dos melhores personagens de Hunter x Hunter, é uma completa incógnita. Não sabemos nada sobre ele, até porque o Togashi tá guardando essa merda 7 chaves. Maldito Togashi! Mas é compreensível, esse certo mistério que faz ele ser tão cativante. Até porque ele é um personagem secundário, e não principal. Mas se pegar essa premissa e tornar o Hisoka no protagonista, pelo menos no título, porque nessa one shot aqui, ele continua sendo secundário. Não foi o Togashi que escreveu, ou seja, não poderia dar muitas respostas. Quem escreveu foi o autor de Tokyo Ghoul. Não sei se ele escreve bem ou mal, mas vendo essa one shot aqui, eu já não curti muito o estilo dele. Tem muita coisa que eu acho muito estranha nessa obra, mas falo durante o resumo. Sem mais delongas, vamos falar da tediosa one shot do Hisoka. Essa história começa quando um bando de artistas circenses encontra um garoto caído no chão. Provavelmente ele havia apanhado para um bando de ladrões. A maioria queria ir embora, porém o líder fica e se apresenta ao garoto. Esse líder se chama Moritônio. Após isso ele pergunta ao garoto o nome, que revela se chamar Hisoka. Então temos a apresentação de uma região que não vai ser muito relevante de saber nada sobre ela, só pra saber que é o sonho de qualquer artista, já que é a capital do entretenimento. Hisoka finalmente aparece e ele está mascando um chiclete. Provavelmente do vício que veio seu poder. Provavelmente o mangá vai dar uma boa explicação, né? Spoiler. O circo está se apresentando e no meio da apresentação temos mostrado o que o Moritônio pode fazer, que é nadar no ar e ficar grudado na parede de ponta cabeça, sendo a sua grande finalização. Após o show, todos se reúnem para conversar sobre Hisoka, e o Moritônio é o único que não se importa dele ficar. O garoto chega e atrapalha a discussão, e o Moritônio pede para que ele mostrasse o que ele consegue fazer com as cartas. E Hisoka faz melhor do que o próprio mágico. Esse mangá tem muita, mas muita cena para mostrar o quão bolado o Hisoka é. Esse é só o começo. O autor quer muito destacar o quão o Hisoka é foda, fica repetitivo. Mas eu consigo compreender a fixação desse autor para mostrar o quão prodígio o Hisoka era. Até porque o Togashi, no Exame Hunter, fez com que o Hisoka dominasse uma técnica que o Hunter demorou 1 ano para dominar. Mas tanto faz, é o básico. Vamos continuar. Então, no meio da conversa dos dois, chega uma garota com uma idade próxima do Hisoka e fala do treino que o chefe do circo tá devendo pra ela, que é um treino de Nen. Ela também foi acolhida pelo Moritônio, que ela chama de Morito, que é mais fácil, então eu vou chamar ele assim também. E lá, eles treinam o básico de Nen. No dia seguinte, essa garota que se chama Baki vai com Morito para o Synchro e temos a descoberta que tem um assassino solto naquela cidade. Ele se chama Zé Ninguém das 100 Faces. E nesse momento conseguimos matar tudo! Matar toda a grama da história. É muito óbvio tudo que vai acontecer. Vamos lá para todos os detalhes. Esse assassino mata as pessoas esmagando elas de uma maneira muito misteriosa. Obviamente ele é um usuário de Nen. Ele consegue ter a cara de quem ele quiser, já que todas as vezes ele é notado com um rosto diferente. E ele parece gostar da atenção. Morito explica isso. Nesse momento fica muito óbvio quem é, por quê e como. A gente já sabe tudo da Krama, só não vou contar para dar suspense pro final desse vídeo. Após fazer as compras, eles retornam e percebem que um malabarista se machucou de uma forma muito bizarra, mas eu não vou questionar isso. Para substituir, o Hisoka se oferece. O parceiro dele fica muito indignado porque o Hisoka tá achando que é brincadeira e o garoto realmente tá achando que é muito fácil e mostra pra ele como é fácil, e fica decidido que Hisoka vai substituir esse malabarista. Hisoka se prepara, coloca aquela maquiagem tradicional e no momento do show ele acompanhava suave malabarista profissional, que basicamente fica puto e faz seu movimento que novato nenhum pegaria. Adivinham, Hisoka pega e manda de volta. Então o cara derruba o pino e sai daquele circo porque ele foi humilhado pelo Hisoka. Morito recompensa o garoto pelo ótimo desempenho ensinando o Nen. Então ele pede para a Baki demonstrar tudo que ela sabe até aquele momento. Ele diz que a Baki demorou 9 meses para aprender o Ten, que não é a última etapa. Segundo ele, o Hisoka demoraria cerca de 1 ano para aprender o Ren. Hisoka demorou 1 semana. Após essa demonstração de poder do Hisoka, eles vão fazer o teste do copo da água com a folha para descobrir qual a categoria das duas crianças. Morito é um transmutador, a Baki é uma emissora e o Hisoka é um transmutador. E assim o dia acaba feliz. Hisoka aprendeu o Ren em 1 semana, sem ser forçado. Um outro dia aleatório, a Baki estava andando por aí e encontra o Zé Ninguém das 100 Faces atacando alguém. Ela lança o chicote e ele facilmente segura o chicote e lhe dá uma bela de uma surra. Quando ela iria morrer, o Hisoka aparece e, como um herói, fura o olho do assassino com a sua carta. E o assassino foge, já que ele estava ferido. Ao chegar em casa, eles tomam banho e o Hisoka desenvolve seu Hatsu lá na banheira, a Bandigan. Mas genuinamente, é uma forma tão anticlimática. Nem sabemos o que o Hisoka estava pensando, porque ele quis uma habilidade daquelas. Na real, essa crítica se estende a toda essa obra. O personagem misterioso é bom quando ele é o secundário, mas Hisoka deveria ser o principal aqui. Ao invés de nos dar boas respostas, tudo que isso aqui apresenta é broxante. Tudo que tenta explorar é broxante.
Eu aceitaria se Hisoka tivesse aprendido Nen sozinho após ele levar um soco embutido com o Nen. Mas né, ele foi ensinado e seu Hatsu nem nos dá motivos plausíveis. Só mostra que o Hisoka era um viciado em chiclete e ele gostou da ideia pra uma habilidade. Ah, que legal. Um tempo se passa e um show muito grande chega. Eles se apresentam naquele show e é um completo sucesso. Esse show mudaria a vida de todo esse circo. Após esse show, o Morito e Hisoka se sentam pra conversar. Antes de continuar, eu vou explicar o passado do Moritônio que eu acabei pulando. Ele tentou ser um Hunter, mas tinha alguém tão forte que assustou o Morito, que nunca mais tentou. Sim, só tinha isso mesmo. Eu pulei porque não fazia sentido explicar naquele momento. A conversa de Morito com Hisoka se trata do Moritônio querendo ficar mais próximo do Hisoka e querendo saber todos os seus segredos. Mas então o Hisoka decide parar de fingir e pergunta como estava o olho de seu colega, já que ele era o Zé Ninguém. Perdão, mas ele fala que a bochecha está descascando. Me diz aí, você consegue notar isso? Não, não dá pra notar, até porque esse mangá inteiro é uma baita de um rascunho. Eu tinha falado pra mim mesmo que eu não ia reclamar do design, mas... Perdão, mas é muito estranho ver isso, não tem nenhum detalhamento. Morito se revela sendo um baita de um maluco e fala que ele sempre quis surpreender as pessoas de alguma maneira. Por isso que ele virou um artista de circo. E ele queria ser um Hunter antes disso. O cara matou a própria irmã. Então, vendo isso, o Hisoka decide chamar ele pro X1. Hisoka começa atacando, mas ele leva pior, levando um socaço na barriga. Morito, para recompensar o garoto pela sua descoberta, revela sua habilidade, que parece textura surpresa do Hisoka, e realmente é de onde o Hisoka tirou. Mas ele dá um ataque surpresa e começa a esmagar o Hisoka com alguma coisa que não era visível. Hisoka nota isso e utiliza o Gil, sem nunca ter sido ensinado. Assim ele se liberta daquelas coisas que o esmagavam, que eram grandes ímãs em formatos de pilares. Hisoka mostra que é inteligente e revela todo o segredo dessa habilidade de seu oponente, que começa a perder o controle e manda vários ímãs pra ele. Hisoka mantém a calma e começa a andar pela parede, para causar medo ao seu oponente, que compara com aquele Hunter do exame, que dava tanto medo pra ele. E numa virada magistral, o Hisoka usa sua Bandigun, manda vários pilares para cima do Morito, que recebe todos e fica extremamente ferido. Finalmente, ele fala aquela clássica fala. Após a explicação do garoto, o Moritônio morre. E o Hisoka, numa forma de respeito, tampa seu rosto com a textura surpresa que tinha copiado do próprio oponente, para que ele não fosse reconhecido. Assim ele vai embora como ele fazia antes de entrar no circo. E a one shot acaba. Pelo menos deveria, tem mais umas coisas, mas é muito irrelevante. Beleza, vamos lá. Eu não acho que essa história é ruim, nem de longe, mas ela também nem de longe é boa. Ela aproveita muito mal o personagem de Hisoka, e eu espero que algum dia o Togashi mostre, mesmo que um pouquinho, o passado de Hisoka. Não precisa ser uma história focada, vai, flashback lá no meio do barco, pode ser qualquer coisa. Essa obra facilmente poderia ser chamada de Hisoka em uma das suas aventuras. Me deu sono quando eu li pela primeira vez, mas ela não é ruim. 決めてくるか。